iniciar a gravação, estava esquecendo, deve ser isso. A partir do impulso elétrico do nó sinusal, o impulso passa pelos feixes internodais ou tratos internodais, até que esse impulso chega no nó atrioventricular, aonde ele sofre um retardo, um alentecimento, e a partir daí esse impulso elétrico passa para os ventrículos através do feixe de His e dos ramos esquerdo e ramo direito. Então, esse é o caminho normal de ativação do coração. Então, sempre surgindo lá no nó sinusal, passando pelo nó AV até chegar nos ventrículos. Se a gente tiver qualquer mudança desse caminho natural de condução do impulso elétrico, a gente pode ter manifestações de arritmias cardíacas. Então, é aquilo que eu falei, está resumido ali naquele slide. Quais seriam, então, alguns mecanismos? A gente não vai falar de todos os mecanismos, tem uns mecanismos bastante complexos, onde a gente teria que rever toda a eletrofisiologia cardíaca, mas esses aqui, sem dúvida, são os principais mecanismos das arritmias. Automaticidade anormal, bloqueios da condução e mecanismo de reentrada. Esses três tipos de mecanismos vão ser responsáveis pela grande maioria das arritmias que a gente encontra na prática. Um dos exemplos é esse, o automatismo anormal. O que é isso? A gente sabe que todas as células do coração, elas são autoexcitáveis, ou seja, elas são capazes de gerar um estímulo elétrico. Claro que o nó sinusal é a célula, o conjunto de células preferenciais para disparar o estímulo elétrico. Mas, por algum motivo, por alguma anormalidade, podemos ter uma célula qualquer do coração com um automatismo aumentado passar a comandar o ritmo do coração. Aqui nesse exemplo tem uma célula qualquer do átrio esquerdo que começou a disparar o impulso elétrico numa frequência mais alta do que a do nó sinusal. Com isso, ela consegue inibir o impulso elétrico do nó sinusal e essa célula passa a ser o comando do coração. Então, nesse caso aqui, nós podemos ter uma taquicardia atrial, ou seja, um ritmo que é do átrio, não é do nó sinusal, por isso que é chamado de atrial, e taquicardia se a frequência cardíaca estiver acima de 100. Então, passa-se, através do eletro, a gente consegue identificar que uma célula qualquer do átrio é quem está comandando o ritmo do coração. Isso poderia acontecer no ventrículo, isso poderia acontecer no átrio direito, poderia acontecer no ventrículo direito, ou seja, em qualquer célula do miocárdio, a gente poderia ter uma célula que, por algum motivo, ela começa a disparar impulso elétrico numa frequência maior do que o nó sinusal. Temos também os bloqueios de condução. E aqui, por exemplo, o bloqueio atrioventricular total, que é um quadro grave, que requer muitas vezes um implante de marca-passo. Vamos imaginar, como eu falei com vocês, o caminho do impulso elétrico é do nó sinusal, passa pelo nó AV e vai para os ventrículos. Vamos imaginar que haja um bloqueio na condução. E bloqueio por qual motivo? Pode ser fibrose, pode ser isquemia, pode ser inflamatório. Qualquer alteração que modifique a capacidade daquelas células de conduzir o impulso elétrico pode levar a um bloqueio. Então, se nós tivermos um bloqueio, por exemplo, do nó atrioventricular e não conseguir passar nenhum impulso elétrico, o comando vindo lá dos átrios não conseguem atingir os ventrículos. Com isso, os ventrículos vão ter que assumir eles mesmos a sua própria despolarização, a sua própria capacidade de gerar estímulo elétrico. Com isso, átrios passam a bater independente dos ventrículos. E isso vai gerar uma série de problemas, já que as células ventriculares não têm uma capacidade de estímulo elétrico tão aumentada. Então, esse paciente pode ter frequências cardíacas em torno de 30, 35, às vezes 40 batimentos por minuto, e essa frequência cardíaca é muito baixa e muitas vezes vai trazer sintomas importantes para esse paciente. E um outro mecanismo que seria o mecanismo de reentrada, que nós vamos explicar para frente, que é como se surgisse um circuito
circular, realmente, é um mecanismo circular de manutenção do impulso elétrico. É como se o impulso caísse num círculo e esse círculo começasse a comandar o coração. A gente vai ver aqui como é que acontece exatamente esse mecanismo de reentrada. Nós temos dois caminhos que esse impulso elétrico poderia seguir. Ele acha um caminho de passagem mais rápido e um caminho de passagem mais lento. E a partir daí ele começa a circular nesse mecanismo por conta das alterações que vão acontecer na condução rápida e na condução lenta com a eletrofisiologia das células. Isso permite que haja um circuito, um mecanismo circular, e a partir daí esse território passa a comandar o coração. Então, esse aqui é o mecanismo da fibrilação atrial, do flutter atrial, das taquicardias ventriculares, como nós vamos ver para frente. É um mecanismo bastante importante de arritmias. Muito bem. Quando a gente fala em arritmia, a gente pensa como que nós vamos fazer o diagnóstico dessas arritmias, né? Primeiro quais seriam os sintomas dos pacientes. Os sintomas dos pacientes, basicamente, esses pacientes queixam de palpitação, né? É a queixa mais comum do paciente com arritmia cardíaca, é palpitação. Às vezes eles queixam de falha no coração, às vezes eles queixam de sensação de que o coração não funciona bem, pode surgir como dispneia, pode surgir como síncope, mas não tenhamos dúvida, a principal queixa é a palpitação quando o paciente tem alguma arritmia cardíaca. E aí a gente precisa fazer diagnóstico, e para fazer diagnóstico a gente vai ter que lançar mão de alguns exames complementares. Não tenho dúvida que o principal, o inicial, o que talvez mais nos ajude, é o eletrocardiograma, né? Mas ele é útil principalmente se ele for feito durante os sintomas de uma arritmia, né? Porque aí ele pode fazer diagnóstico. Mas é diferente quando o paciente chega no consultório e fala assim, olha, eu estou tendo, o coração está acelerando, eu estou tendo palpitação toda noite antes de deitar. Então, se você não fizer o eletro no momento que o paciente relata os sintomas, pode ser que naquele momento no consultório, se ele não está sentindo nada, o eletrocardiograma pode ser normal, tá? Então, é importante sempre o eletro durante os sintomas que o paciente está tendo de arritmias. Por quê? Porque as arritmias podem ser paroxísticas. O que isso significa? Elas aparecem e desaparecem sozinhas. Então, se a gente faz um eletro fora da crise, fora do momento de sintoma, esse eletro pode ser completamente normal. Porém, o eletro pode não detectar arritmias, mas ajudar a dar pistas do que pode estar acontecendo com aquele paciente. Por exemplo, eu posso enxergar a presença de uma via anômala, que nós vamos ver para frente, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, onde a gente consegue identificar uma alteração no eletro que sugere que esse paciente tem um caminho extra do impulso elétrico conduzindo dos átrios para os ventrículos. Podemos mostrar alguns sinais de alterações do eletro que predispõem a arritmias. Por exemplo, o prolongamento do intervalo QT. Podemos identificar, por exemplo, que esse paciente já teve um infarto antigo. Bom, se o paciente já tem um infarto antigo, já tem uma cardiopatia, então ele pode ter algumas arritmias. Então, o eletro, mesmo fora da crise, pode trazer alguma pista, alguma informação importante para o diagnóstico. Temos o teste ergométrico, que não é um exame específico para as arritmias, nós já vimos isso lá na aula de doença coronária, ele é muito mais para avaliar angina, para avaliar isquemia, mas a gente pode avaliar pacientes que têm queixas aos esforços, né? Tem paciente que fala, olha, eu sinto um mal-estar, uma palpitação muito intensa, muito anormal, só quando eu faço atividade física. Então, tem algumas arritmias que são desencadeadas pelo esforço, então vale a pena a gente colocar esse paciente numa esteira para que ele faça um esforço físico e a gente tentar identificar se consegue reproduzir aquela arritmia. Muito mais nesse sentido. Temos o Holter, que é uma ferramenta fundamental. O Holter nada mais é do que um equipamento onde a gente coloca os eletrodos no tórax do paciente e ele vai com um aparelhinho acoplado na cintura e esse equipamento vai monitorizar o coração desse paciente durante 24, pode ser até 48 horas. Ou seja,
nós vamos avaliar o eletro, esse aparelhinho vai gravar o eletro desse paciente durante 24 horas. Então, ele é muito útil naqueles pacientes que falam assim, olha, eu tenho toda noite, eu tenho uma palpitação. Então, muito bom, vamos colocar o aparelho, você vai com esse aparelho para casa, na hora que você estiver lá à noite, sentir alguma coisa, alguma alteração cardíaca, você anota num relatório, olha, às 19 horas eu tive uma palpitação, às 20 horas eu tive uma falha no coração, às 21 horas eu tive uma sensação de desmaio. Então, o paciente vai relatando os sintomas dele e depois a gente vai avaliar os sintomas mais o eletrocardiograma. Né? Existe um aparelho onde nós vamos avaliar esse eletro das 24 horas, um programa de computador, e aí a gente consegue identificar se aqueles sintomas correspondem a alguma arritmia e qual arritmia que está acometendo aquele paciente. Então, é um exame útil, mas precisa ter uma certa frequência os sintomas do paciente. Porque muitas vezes o paciente procura a gente no consultório e fala assim, doutor, de vez em quando eu tenho uma palpitação. Mas ela aparece quando? Não, uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias. Então, assim, quando é muito esporádico, não adianta a gente colocar o Holter, porque a chance dele ficar ali 24 horas com o aparelho e não aparecer nenhum sintoma é muito grande. Então, a gente precisaria lançar a mão de um outro exame, né? Que seria, por exemplo, o monitor de eventos. Esse monitor de eventos, ele permite o registro de arritmias até por 30 dias. Esse paciente vai com o aparelhinho para casa e ele coloca esse aparelho toda hora quando ele acordar e ele vai acionar o botão do aparelho, o aparelho só vai ligar e só vai registrar o eletro naquele momento que ele tiver o sintoma. Então, é um exame útil para arritmias que são muito ocasionais, para a gente tentar identificar o que está acontecendo. O próprio paciente aciona o equipamento. Diferente do Holter, que fica gravando o eletro o dia inteiro, independente do paciente acionar o aparelho ou não. Já no Looper, como é um exame mais estendido, o paciente tem que usar esse equipamento durante 30 dias, ele mesmo aciona esse equipamento. E temos o tilt test, que eu trouxe aqui para citar para vocês, que não é um exame específico para identificação de arritmias, mas é um exame que auxilia na investigação de síncope, principalmente as síncopes de origem vasovagal. Então, é um teste de inclinação, onde o paciente é colocado numa maca, essa maca vai inclinando, ele começa deitado e ela vai se elevando gradativamente, vai sendo monitorizada a pressão, é colocado eletrodos, monitora o eletro, e existem alguns medicamentos que são colocados na sublingual para que a gente consiga exacerbar, às vezes, alguns sintomas de síncope vasovagal. Então, é um exame que pode reproduzir dentro do laboratório de tilt test a desmaio, né? E a gente conseguir identificar a causa para esses pacientes. Então, eu trouxe muito mais para que vocês tenham conhecimento, né, desse exame, que é basicamente para investigação de síncope. Por quê? Porque síncope pode ser vasovagal ou pode ser alguma arritmia. Né? As arritmias podem também levar a síncope. E com isso, a gente muitas vezes lança a mão até mesmo dos dois exames para poder investigar pacientes com síncope. Tá claro? E, por último, o estudo eletrofisiológico, que é um estudo invasivo, muito semelhante com o cateterismo, aonde é introduzido um eletrodo até dentro do coração desse paciente para tentar mapear áreas de arritmia, seja áreas de reentrada, seja áreas de automatismo anormal, seja para fazer procedimentos de ablação, ou seja, queimar algumas vias acessórias anormais, queimar circuitos de reentrada, ou seja, é um exame que pode ser feito tanto para diagnóstico como tratamento de algumas arritmias. Então, consiste em colocação de eletrodo intracardíaco para para realizar estimulação miocárdica, objetivando o diagnóstico e tratamento de arritmias e bloqueios. Então, pode ser utilizado para tratamento de fibrilação atrial, de flutter, de taquicardia ventricular,
pesquisa de síncope também de causa desconhecida, ou seja, é um exame invasivo que deve ser cuidadosamente solicitado, porque é um exame que não é isento de complicações, e aí o arritmologista vai ser capaz de indicar e de realizar esse exame na investigação de algumas arritmias que ele julgar necessário, quando os exames mais simples, Holter, eletro e Looper, não forem capazes de identificar o que está acontecendo. Tá? Então, aqui algumas indicações para o diagnóstico, para tratamento, não vamos entrar muito nesse detalhe. Então, essa parte inicial, muito mais para mostrar para vocês as ferramentas que nós temos para diagnóstico de arritmias e conhecer os mecanismos principais da fisiopatologia. Aí agora eu trago alguns dos ritmos cardíacos, tanto normal quanto as arritmias cardíacas mais comuns que a gente encontra na nossa prática. Vou passar mais rápido, porque são muitas arritmias e o objetivo principal é que não é que vocês reconheçam e saiam daqui identificando elas, já que vocês não têm o conhecimento de eletrocardiograma para poder avaliá-las. Então, vira uma decoreba e vocês não entendem por que as arritmias se manifestam dessa maneira no eletrocardiograma, mas isso vai ser falado, né, no 9º período, que é quando vocês vão começar realmente a ter contato com essas arritmias nas emergências, né, no internato. Então, é um momento realmente mais interessante. Lembrar o seguinte, o ritmo normal do coração é o ritmo sinusal. E como é que a gente identifica isso no eletrocardiograma? A gente sempre tem que avaliar o eletrocardiograma, tem 3 ondas principais, 3 deflexões que a gente chama, que são cada uma dessas ondas. A inicial é a onda P, depois nós temos o QRS, que é formado por 3 deflexões distintas, e depois a onda T. Tá? A onda P é a ativação dos átrios, o QRS é a ativação dos ventrículos e a onda T é a repolarização dos ventrículos, ou seja, a recuperação deles para receber um próximo estímulo elétrico. Então, eu sei que o ritmo é sinusal toda vez que tem uma onda P antes do QRS e da onda T. E isso sucessivamente, PQRST, PQRST, isso sugere que o ritmo seja regular. Então, ondas P precedendo cada QRS, existe um enlace AV, ou seja, existe uma comunicação dos átrios com os ventrículos, ou seja, toda ativação de átrio leva a uma ativação do ventrículo, isso é o que acontece normalmente. O ritmo tende a ser regular, a gente sabe disso, que o ritmo do coração normal é um ritmo regular, com uma frequência dentro do normal, entre 50 e 100 batimentos por minuto. E aqui o ângulo da onda P, vocês não sabem avaliar, mas seria um critério aí para a gente identificar o que é o ritmo sinusal. Então, ela teria que ser positiva nas derivações D1, D2 e AVF. Nós não vamos entrar no mérito do eletrocardiograma, mas só mostrar para vocês o que é o ritmo sinusal e que é o ritmo natural do coração. Então, as primeiras alterações que podem aparecer no eletro seria o aumento da frequência cardíaca, né? Ataque cardíaco sinusal. E quando é que isso acontece? Pode ser de modo fisiológico, vocês sabem, exercício, fé, ansiedade, emoção, tudo isso pode aumentar a frequência cardíaca. Pode ser farmacológica, café, fumo, álcool, adrenalina, tudo que aumenta e estimula, né, o sistema adrenérgico vai aumentar a frequência cardíaca. E pode ser patológica, choque, infecções, anemia, hipertiroidismo, nessas síndromes hipercinéticas aumentam o débito cardíaco porque aumentam a frequência cardíaca e a gente pode identificar isso no eletro como uma taquicardia sinusal. E o que é a taquicardia sinusal? É o P antes do QRST, exatamente igual ao ritmo sinusal, porém com uma frequência cardíaca acima de 100. Né? Então, a gente consegue contar aqui pelos quadradinhos do eletrocardiograma, a gente consegue calcular a frequência cardíaca e identificar se esse ritmo é sinusal, se a frequência está normal, se tem uma taquicardia ou também se tem uma bradicardia sinusal, que nada mais é do que a redução da frequência cardíaca abaixo de 50. Pode ser fisiológica em atleta ou mesmo durante o sono, pode ser induzida por drogas, beta-bloqueador, morfina, digital, e pode ser patológica também, hipotireoidismo, hipotermia, estimulação vagal,
podem levar a uma queda da frequência cardíaca, mas tudo dentro do normal, ou seja, quem está comandando é o nó sinusal. Ele só acelera o coração ou ele reduz a frequência do coração dependendo do estímulo que ele recebe, seja um estímulo adrenérgico, né, do sistema nervoso simpático, ou seja, um estímulo colinérgico do sistema parasimpático. Então, ele acelera ou ele diminui a sua frequência. E aí a gente vê aqui uma bradicardia sinusal. Vejam que tem PQRST, 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 porém a frequência cardíaca está reduzida. Se a gente for calcular, a gente vai encontrar aqui uma frequência cardíaca abaixo de 50. Então, esses são os ritmos normais, mas que podem mudar. A arritmia sinusal é uma variação respiratória do ritmo cardíaco, menos importante. E depois a gente tem as extrasístoles, né? Que são muito conhecidas, que são batidas do coração fora do ritmo, são muito frequentes. Todos nós fazemos extrasístoles ao longo do dia. E muitas vezes, ou seja, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, a gente não sente nada, né? Então o coração está lá funcionando, às vezes ele dá uma batidinha fora do ritmo e a gente leva a vida da gente normal, sem perceber que o coração provocou alguma extrasístole. As extrasístoles, elas devem ser tratadas no indivíduo com coração normal só quando elas começam a trazer desconforto. Tem gente que sente a extrasístole. Aí isso passa a incomodar, sem dúvida nenhuma. O coração, se ele está ali... A gente tem uma máxima dentro da arritmia, que é o seguinte, a gente não pode lembrar que o coração existe, não é assim? A gente tem que levar a vida da gente sem lembrar que ele está ali fazendo a função dele. A partir do momento que a gente lembra que o coração está ali batendo, trabalhando, funcionando, isso possivelmente é alguma alteração. E isso deve ser tratado, porque é muito incômodo você ficar lembrando a todo momento que o coração está exercendo a função dele. Então, é um critério aí para a gente tratar. E como é que os pacientes relatam essas extrasístoles? Muitas vezes com palpitação, mas muitas vezes como falhas do coração, às vezes soco no peito, porque a extrasístole faz uma contração, a contração seguinte à extrasístole é uma contração mais vigorosa, então às vezes o paciente sente um soco no peito, como se ele contraísse um pouco mais forte. E a gente pode identificar a extrasístole no eletrocardiograma, porque muitas vezes leva a um ritmo irregular, né? O ritmo deixa de bater certinho e a gente vê aqui, por exemplo, uma extrasístole atrial, onde eu tenho PQRST e depois eu tenho uma P de origem diferente da P sinusal. Vejam vocês que é uma P mais fininha, mais pontiaguda, que também gerou um impulso elétrico. Mas esse ritmo não era para acontecer nesse momento, ele é um ritmo extra. É um ritmo que aconteceu porque uma célula resolveu se despolarizar no momento inadequado. E isso levou a essa extrasístole. Então, a gente pode identificar tanto as extrasístoles atriais como as extrasístoles ventriculares, que são essas alterações do eletro, como tem origem no ventrículo. Essas extrasístoles normalmente têm uma aberrância, elas têm um QRS alargado, morfologia de bloqueios de ramo, enfim, então a gente consegue identificar que essas extrasístoles pelo eletro são de origem atrial ou se elas são de origem ventricular, tá? Então são batidas fora do ritmo. E em relação às extrasístoles, pessoas normais não precisam de tratamento. Nós só vamos dar, às vezes, beta-bloqueador naquele paciente que fala assim, nossa, estou sentindo o coração batendo fora do ritmo o tempo todo. Então, às vezes, o beta-bloqueador, por diminuir a atividade simpática, pode reduzir a frequência dessas extrasístoles. Agora, em indivíduos com miocardiopatias, paciente com miocardiopatia dilatada, isquêmica, chagásica, aí a gente vai ter que individualizar e às vezes a gente precisa usar até algum antiarrítmico para poder tratar essas arritmias. Aqui eu falei com vocês que é a pré-excitação, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que no eletrocardiograma de repouso a gente identifica como um intervalo PR curto, que é o intervalo entre o início da onda P e o QRS, e a presença dessa barriguinha aqui no início do QRS, que é a onda delta. Isso mostra que esse paciente ele tem uma via acessória, ou seja, ele tem um caminho
que não é apenas o nó atrioventricular que comunica os átrios com os ventrículos. Isso pode favorecer o aparecimento de arritmias, tá? Então, é só mais um mecanismo por via acessória que pode se manifestar nos pacientes com Wolff. Mas a gente teria que entrar mais em detalhes da anatomia e ele pode levar a taquicardias supraventriculares, ou seja, arritmias originadas nos átrios que se transmitem para os ventrículos. Aqui, por exemplo, um exemplo de taquicardia supraventricular por reentrada. Vejam vocês que o eletro era PQRST, 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 bonitinho, e de repente a gente passa a TQRST, QRST, QRST, some a onda P, e uma frequência cardíaca que passa a ser muito maior, em torno de 160 até 240 batimentos por minuto. E aí esse paciente, obviamente, com essa frequência alta, ele sente o coração muito acelerado, muitas vezes ele tem uma sensação que o coração está batendo no pescoço, e isso traz grande desconforto para esse paciente. Então, essas arritmias devem ser tratadas, muitas vezes os pacientes vão para o pronto atendimento, buscando solução, e aí nós temos opções de tratamento, uso de medicamentos, manobras vagais, para tentar reverter essas arritmias que se originam nos átrios, muitas vezes por mecanismos de reentrada. Tá? Então, a gente tem um protocolo de tratamento dessas taquiarritmias, que a gente tenta, às vezes, manobra vagal, existe massagem do seio carotídeo, existe uma manobra do seio, uma manobra de valsalva modificada, que também pode resolver. Então, tentativas de induzir um aumento da resposta vagal para tentar reverter essa arritmia. Mas, se nada funcionar, existem medicações, adenosina, verapamil, que podem tentar reverter, e se não, cardioversão elétrica, mas aí já é menos utilizada as cardioversões nesse cenário dessas taquicardias supraventriculares. São quadros que trazem muito desconforto ao paciente, mas não têm um potencial maligno, nós não temos uma preocupação maior em relação a essas arritmias. Aqui também mostrando opções de tratamento, dependendo da presença ou não da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aí nós vamos individualizar, não quero que vocês saibam em detalhes esses protocolos de tratamento, já que isso é, muitas vezes, específico do cardiologista e até mesmo do arritmologista. Agora, aqui eu acho importante, a fibrilação atrial é uma arritmia importante. Por quê? Porque é uma arritmia muito prevalente, e ela tem se tornado cada vez mais prevalente porque ela aumenta com o envelhecimento da população. E a gente sabe que a população mundial está envelhecendo. Então, vejam vocês que indivíduos acima de 80 anos, 10% dos pacientes podem apresentar a fibrilação atrial. Então, é uma arritmia que a gente precisa saber identificar e, muitas vezes, saber, pelo menos, encaminhar ou até conduzir ela de maneira adequada. Qual é a causa da fibrilação atrial? Pode ser o simples envelhecimento do coração. O átrio, com o envelhecer, ele vai se tornando fibrosado, ele vai ficando mais enrijecido, e isso vai modificando a capacidade das células atriais de fazer uma condução adequada do estímulo elétrico. E isso pode favorecer mecanismos de reentrada, que vão desencadear a fibrilação atrial. Então, pode ser simplesmente um envelhecimento do coração. Mas temos algumas doenças que aumentam a chance da fibrilação atrial. Valvopatia mitral, principalmente estenose mitral, hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, alterações da tireoide, tudo isso pode levar à fibrilação atrial. E aí, o que acontece na fibrilação atrial? Os átrios eles começam a se despolarizar numa frequência cardíaca muito alta. Vejam vocês que o batimento atrial fica em torno de 400 a 700 vezes por minuto. Ou seja, a nossa sorte é que nós temos o nó atrioventricular, o nó AV, que freia, que filtra as batidas vindas dos átrios. Você já imaginou um ventrículo batendo 400 vezes por minuto? Isso é incompatível com a vida, não dá tempo de fazer enchimento ventricular. Então, com isso, não tem débito cardíaco. Por isso que quando a gente tem fibrilação ventricular, é igual a parada cardíaca. Porque se o ventrículo começa a bater 400 vezes por minuto,
ele não consegue contrair, ele não consegue se encher, ele não consegue ejetar o sangue. Então, é isso que acontece nos átrios. Né? Eles deixam de. O átrio que está fibrilando, ele perde a última fase da diástole, que é a contração atrial. Com isso, os indivíduos com fibrilação atrial, às vezes, tem uma redução do débito cardíaco em torno de 30%, porque eles perdem a última etapa da diástole, que completa o enchimento ventricular, já que eles não conseguem contrair. Então, os ventrículos passam a trabalhar com um débito cardíaco menor. E isso pode levar a sintomas de baixo débito, de dispneia, de mal-estar, enfim, por isso que a FA pode ser sintomática. Mas o mais preocupante da fibrilação atrial nem é essa redução do débito, porque o coração acaba compensando, mas sim a formação de trombos, né, de coágulos dentro dos átrios, já que esses átrios não contraem, eles favorecem a estase sanguínea. E a gente sabe que lá na tríade de Virchow, a estase sanguínea é um dos fenômenos que favorecem a formação de coágulos. E com isso, esses coágulos eles podem se soltar desses átrios e serem lançados na circulação sistêmica. Pode impactar na circulação cerebrovascular, levando a AVC, pode ser deslocado para a circulação periférica, levando a embolias arteriais, ou seja, é essa a grande preocupação da fibrilação atrial, e a gente sempre deve lembrar desses fenômenos embólicos quando a gente está diante de uma FA, porque é isso que nós devemos tratar. Lembrar que muitas vezes, claro que a gente tem critérios de avaliação, existem scores, por exemplo, o score de Chades-Vasque, que é um score que avalia a necessidade de entrar com anticoagulante num determinado paciente com fibrilação atrial. Mas o importante é que vocês lembrem que precisamos sempre pensar em anticoagulação nos pacientes em FA para evitar esses fenômenos embólicos. Como é que a gente faz o diagnóstico da fibrilação atrial? Ou a gente vai descobrir por uma complicação, ou seja, o paciente tinha uma ICC e descompensou. E descompensou por quê? Porque a FA apareceu, reduziu o débito cardíaco em 30%, e o paciente que estava assintomático passa a ser sintomático. Ou através de uma embolia periférica, cerebral, renal, arterial periférica, e às vezes é como a gente vai descobrir. E aí, na investigação dessas alterações, a gente descobre que o paciente tinha uma FA. Ou o paciente pode relatar palpitação, né? Mas isso nem é o mais frequente, a maioria dos pacientes são assintomáticos na fibrilação atrial, e aí às vezes a gente descobre por acaso, o paciente vai no consultório do cardiologista para fazer um check-up, para acompanhar a hipertensão, ou para fazer um risco cirúrgico, e de repente, na hora que a gente faz o eletro, a gente se depara lá com uma fibrilação atrial, e aí a gente vai conduzir o paciente diante dessa arritmia. O exame físico da pista, né? O ritmo cardíaco é irregular, o pulso é irregular, e isso é uma pista importante, e o eletro é a ferramenta fundamental. E o que o eletro vai mostrar? Um ritmo cardíaco irregular, ou seja, não existe uma sequência fixa dos complexos QRS, eles são completamente irregulares, e a gente não tem mais a onda P. A onda P, que é aquela onda inicial que mostra a contração atrial, já que a gente não tem mais a contração atrial, não tem mais a ativação atrial, a gente perde a onda P. Então, é um eletro sem onda P, tem só essa tremulação na linha de base e com RR irregular. Essa é a principal pista do eletrocardiograma para a fibrilação atrial. E aí a gente precisa pensar nisso que eu falei. Pensar que é uma arritmia emboligênica, né? Por isso o uso de anticoagulante é obrigatório, principalmente se tiver o Chades-Vasque, que é o score que avalia a necessidade de anticoagulação, se ele tiver elevado. E temos o flutter, que é bem parecido com a fibrilação atrial, que também tem basicamente os mesmos, né, fatores desencadeantes, mas que tem uma diferença do ritmo cardíaco ser regular e com uma frequência cardíaca que geralmente é em torno de 150 batimentos por minuto. Tá? Então, a pista do flutter é essa. O ritmo é regular e a frequência é em torno de 150. Também não tem a presença da onda P. Então, o flutter fica bem parecido com isso aqui. Ó. Vejam
o RR regular, a cada, né, existe uma mesma distância entre esses complexos QRS, e a gente tem o que a gente chama, às vezes, de dente de serra ou serrote, que é essas ondas aqui formando, para quem olha de longe, como se fossem os dentes de um serrote. É a pista para o flutter, que deve ser conduzido e tratado como a fibrilação atrial. Se tiver necessidade de anticoagulação, tem que dar anticoagulante, porque esses pacientes também têm o mesmo risco de desenvolver os fenômenos embólicos, tá? Então, deve ser tratado de maneira muito parecida. E aí a gente entra nas arritmias, essas que nós falamos são arritmias dos átrios, né? E a gente entra nas arritmias dos ventrículos, que são arritmias muito mais graves, né? Com um potencial de mortalidade muito grande, né? Já que os ventrículos são as principais câmaras cardíacas. É o ventrículo que é o responsável pelo bombeamento do sangue, né? Os átrios, muitas vezes, são apenas condutos de sangue para os ventrículos. Então, por isso que as arritmias atriais são arritmias muito mais benignas e muito melhor toleradas do que as arritmias ventriculares, que são muito mais graves, muito mais preocupantes. Então, o que seria uma taquicardia ventricular? É quando temos 3 ou mais batimentos de origem ventricular com frequência acima de 100. É a mesma coisa que aquela taquicardia que eu falei com vocês, taquicardia supraventricular, que a frequência cardíaca fica bem alta e a gente pode fazer manobra vagal, dar medicamento, mas se isso acontece no ventrículo, não é tão simples assim. Né? E aí a repercussão da ataque ventricular vai depender da disfunção miocárdica pré-existente e da frequência ventricular. E lembrar que a taquicardia ventricular pode se transformar em uma fibrilação ventricular, ou seja, são mecanismos de parada cardíaca. Os pacientes que têm parada cardíaca, 80% dos pacientes, quando param em taquicardia ventricular. Os outros 20% vão parar ou em fibrilação ventricular ou em assistolia. Né? Então, vejam vocês que a taquicardia ventricular é um dos principais mecanismos de parada cardíaca. Mas nem sempre ela leva a parada cardíaca. Pode ser que o paciente chegue andando no seu consultório e conversando, tendo uma taquicardia ventricular, desde que essa frequência ventricular não seja tão alta a ponto de levar a um baixo débito, perda da consciência, que é o que vai caracterizar aí a parada cardíaca. Então, a gente vê pelo eletrocardiograma um QRS alargado. Vejam vocês que a origem é ventricular, por isso que o QRS é largo, não tem onda P, e a gente vê uma frequência cardíaca alta, acima de 100 e menor do que 220, entre 100 e 220 batimentos, tá? E isso, diante disso, diante desse eletro, a gente confirma que o paciente está em taquicardia ventricular, e a conduta vai depender se o paciente tem ou não tem instabilidade, ou seja, diante daquele eletro, o que eu faço? O paciente está instável, o que é instável? Sem consciência, sem pressão, caído, irresponsivo, a gente vai fazer uma cardioversão elétrica, ou seja, é choque, não tem jeito, o paciente está em parada cardíaca. Agora, se o paciente estiver estável, conversando, pressão boa, não tiver nenhum sintoma mais grave, a gente, antes de dar o choque, a gente pode tentar a medicação antiarrítmico para tentar reverter essa arritmia. Né? Mas é sempre um quadro bastante grave, sempre um quadro bastante preocupante. Então, esses pacientes devem ser conduzidos em salas vermelhas, sem terapia intensiva, porque esse paciente, a qualquer momento, pode instabilizar ou pode até degenerar para uma fibrilação ventricular, e aí não tem jeito, é desfibrilação, porque é um paciente em parada cardíaca. E aqui a fibrilação ventricular, né? Vejam vocês, quando eu falei da fibrilação atrial, que é o átrio batendo 400, 700 batimentos por minuto, mas aqui é a fibrilação ventricular, onde os ventrículos batem de maneira muito rápida, acima aí de 200, 300 batimentos por minuto, e aí ele não consegue manter um débito cardíaco.
Então, diante de uma fibrilação ventricular, a atividade contrátil do coração cessa e o coração apenas tremula. Então, o débito cardíaco é zero, não há pulso, não há batimento, parada cardíaca. E o eletro, a gente vai ver um ritmo irregular, sem onda P, QRS, T, é essa bagunça aqui, mostrando que não existe nenhuma atividade elétrica do coração, nenhuma atividade elétrica cardíaca organizada. Tá claro? Qual que é o tratamento da fibrilação ventricular? Desfibrilação elétrica, choque, né? E a sobrevida do paciente depende de quanto mais rápido esse choque for dado. Vejam vocês que a cada minuto de demora em dar o choque equivale perda de 10% da chance de reverter e, claro, de sobrevida do paciente. Em tese, depois de 10 minutos, o paciente não reverte mais. E aí ele acaba morrendo. Por isso que existe toda uma campanha de disseminar desfibrilador automático, que pode ser operado por leigo. Vocês na faculdade já viram aí nos corredores da faculdade existem desfibriladores automáticos, justamente porque essas faculdades, as universidades, aeroportos, estádios de futebol, ou seja, onde existem shopping center, onde existe circulação de muitas pessoas, são locais que devem possuir esses desfibriladores, já que existe a chance de, em algum momento, alguém necessitar desse equipamento. E aí o DEA, né, que são esses desfibriladores automáticos, são muito interessantes porque ele mesmo vai reconhecer o ritmo, você só coloca as pás no tórax do paciente, ele mesmo reconhece o ritmo, se é um ataque ventricular ou se é uma fibrilação ventricular, e ele mesmo dispara o choque numa tentativa de reverter, né, até que chegue, né, que faça um contato com o SAMU e que chegue uma equipe médica capaz de dar sequência no tratamento desse paciente, tá? E, por último, os bloqueios atrioventriculares, aqueles que eu falei, quando a frequência, o NOAV não permite a condução adequada do impulso. E aí o mais importante, eu já vou direto para ele, é o bloqueio atrioventricular total. Então, ou seja, não passa nenhum impulso elétrico dos átrios para os ventrículos. E aí os ventrículos passam a comandar o coração sozinho. E aí a frequência cardíaca é muito baixa. Por isso, a gente precisa utilizar um marca-passo, que é a introdução de um eletrodo lá no ventrículo, e a partir daí a gente passa o aparelhinho, marca-passo, passa a comandar o ritmo do coração, já que os átrios não conseguem mais encaminhar o seu estímulo para os ventrículos. Tá? Com isso, esses pacientes são pacientes graves, também precisam de acompanhamento em terapia intensiva, podem evoluir com a sistolia, ou seja, são pacientes que precisam ser também monitorizados e tratados adequadamente. Muito mais comum, sem dúvida nenhuma, tanto ataque ventricular, quanto a fibrilação ventricular, quanto o BAV, são doenças graves, são doenças que acometem muito mais pacientes que já têm alguma cardiopatia. Pacientes que já tiveram infarto, pacientes chagados, pacientes com miocardiopatia dilatada de qualquer tipo, ou seja, são pacientes que muitas vezes já são acompanhados pelo cardiologista, já são monitorizados e aí a gente consegue, né, tentar evitar o aparecimento dessas doenças que são mais avançadas. Muito bem, era isso. Acredito que se a gente perguntar se tem dúvidas, dúvidas vão existir, né? É mais difícil, fala de eletro, é mais complexo, sem vocês terem um conhecimento prévio, mas o que eu quero que vocês saiam dessa aula de arritmia é exatamente isso, é tendo esse conceito geral do que são as arritmias. Nós não vamos, né? Eu não preciso aprofundar, não vou cobrar na prova nenhum conhecimento profundo das arritmias, quero que tenha um conhecimento geral, mais amplo, né, mais simples dos exames, da fisiopatologia, não precisa ter um conhecimento maior de eletro, porque eu sei que isso é um pouco complicado. Vamos lá, mas vamos tirar dúvida. Alguma pergunta? Vamos lá, do que a gente falou aí agora. Se quiserem abrir o áudio, se quiserem mandar por chat,
tá? Em relação... Eu não sei por que vocês estão bloqueados com cadeado, eu não sei o que é isso, não tinha isso antes, não. Agora está todo mundo bloqueado com cadeadinho na frente, não sei o que está acontecendo, não. Mas acho que vocês conseguem, né? Escrever no chat, acho que alguns já escreveram aí, boa noite, parará. Dúvidas? Se não, terça-feira, 18h30, nossa prova. É uma prova muito difícil, onde vocês vão fazê-la online, com a consulta dos colegas, dos livros, do Google, do tio, da avó, da tia do Zap, de não sei quem mais, tudo que for necessário, né? Naquele modelo prova online que nós já temos aí acostumados diante da pandemia. Não vejo a hora do retorno das aulas presenciais para voltar a ter prova mesmo, prova séria, onde vocês vão ter que estudar para valer, para poder passar de ano. Mas até lá, nós vamos contentando aí com a prova do Zap. Não é isso? Dúvidas, pessoal? Não? Todo mundo quieto, acho que está todo mundo realmente bloqueado, porque não é possível que ninguém vai... alguém vai responder tudo certo. Beleza. Então, maravilha. Boa noite, pessoal. Boa semana aí para vocês. Libero a prova para vocês na terça. Abraço, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.